desses 3 capítulos que farão parte do nosso estudo hoje, que é o capítulo 11, intitulado Sematologia, ou da Sematologia e da Tipitologia, capítulo 12, da Pneumatografia, Pneumatofonia, e o capítulo 13, que vem tratar da psicografia. Nós estamos, de fato, começando o mês de dezembro, mas encerrando o nosso estudo deste ano, um estudo muito prazeroso que compartilhamos aqui, deste momento virtual, mas que foi de muito crescimento, inclusive para mim mesma, de revisitar o Livro dos Médiuns. E nós começamos a nossa abordagem falando dessas palavras que são utilizadas no vocabulário espírita e que, de fato, não são terminologias do uso comum. Nós sabemos, por exemplo, que a palavra perispírito ela foi trazida por Allan Kardec, justamente para poder mostrar a existência deste intermediário entre o espírito e o corpo físico. Como também foi Allan Kardec que trouxe e fez essa abordagem a respeito do fluido cósmico universal. E trouxe também essas 2 palavras. Talvez a gente nunca tenha ouvido falar em sematologia, em tipitologia, mas na Revista Espírita, apesar de o Livro dos Médiuns ele ter sido publicado no ano de 1861, a Revista Espírita de janeiro de 1858, ela traz bem no começozinho, né? A Kardec faz uma escrita sobre os diferentes modos de comunicação, que é o que vai tratar este capítulo 11 de O Livro dos Médiuns. E nesses diferentes modos de comunicação, Allan Kardec ele vem mostrando que, inicialmente, os espíritos eles se comunicavam por meio de sinais, por meio da escrita e por meio da palavra. É justamente essa abordagem que iremos tratar nesta noite das 3 manifestações que aconteciam lá na época em que Kardec fez o estudo dos fenômenos. O próprio Allan Kardec ele vem dizendo que todo esse tipo de manifestação devia já existir na antiguidade, mas foi ele que passou a se dedicar a esse tipo de comunicação dos espíritos, inclusive relembrando que o primeiro capítulo que nós estudamos aqui em O Livro dos Médiuns foi A Espíritos, onde Allan Kardec ele faz um apanhado tentando comprovar a existência dos espíritos. Então, neste capítulo 11, ele vem apresentar para nós as maneiras pelas quais os espíritos, na sua época de estudo, né, 1850, quando ele, de fato, 49, 50, quando ele começa a se dedicar a esse estudo, a este processo de comunicação dos espíritos conosco, e aí ele mostra esses 3 tipos. Se comunica através dos sinais, se comunica através da escrita e se comunica através da palavra. E apresenta essas 2 terminologias, sematologia e tipitologia. Aí nós vamos trazer de que maneira Allan Kardec, na Revista Espírita, ele trouxe essa definição de sematologia e de tipitologia. No tópico, diferentes modos de comunicação. E aí ele fala que a sematologia é a comunicação dos espíritos por meio de sinais.
por que que... Aí ele vem justificar aqui na Revista Espírita por que ele utilizou essa expressão, inclusive uma expressão que não existia, para poder sair daquele lugar que era intitulado As Mesas Girantes e as Mesas Falantes, muitas vezes levado no sentido de brincadeira. Então, ele quis trazer uma terminologia que valorizasse aquele tipo de comunicação que estava sendo utilizado àquela época. Justamente, né, como nós escrevemos aqui, para sair do lugar de mesas girantes e mesas falantes, como foram atribuídas inicialmente àqueles movimentos da mesa. Porque nós sabemos que Allan Kardec ele começou justamente a estudar esses fenômenos por tomar conhecimento que estava acontecendo esse movimento de mesas que se deslocavam de um lugar para outro, elevavam e abaixavam. E aqui, ainda na Revista Espírita, ele coloca que é o meio de comunicação mais incompleto que existiu naquela época. Tanto que nós estávamos conversando na antessala e falando que é o tipo de comunicação que nós também não encontramos nas reuniões mediúnicas, porque nós já avançamos. Então, nós já temos a comprovação, nós já acreditamos na existência dos espíritos, então isso ficou lá atrás, na época onde surgiram esses fenômenos. E os espíritos superiores, inclusive, ele destaca, ou seja, lá há quase 2 séculos atrás, os espíritos superiores eles não se utilizavam deste tipo de comunicação, justamente por conta desta lentidão no processo. E a tipitologia, ainda na Revista Espírita, lembrando que este ano de apresentação foi o primeiro ano da Revista Espírita, 1858, foi o primeiro mês deste ano que ele faz esta abordagem. Ou seja, apesar de o Livro dos Médiuns ter sido publicado no ano de 1861, para que tivesse essa publicação em 1858 significava que já tinha sido, né, muito bem elaborado, escrito para ter esta publicação. Então, não foi nem neste ano que houve, né, essa escrita e essa produção literária para já ter a publicação na Revista Espírita, no primeiro volume, no primeiro mês, inclusive, né? E aqui também, Allan Kardec escreve que esta palavra tipitologia ela foi sugerida por um espírito. Nós sabemos que Allan Kardec ele tinha a participação de diferentes espíritos que também se apresentavam em diferentes locais, e foi um desses espíritos que sugeriu utilizar este tipo de comunicação através das pancadas com o nome de tipitologia. E aí, quando a gente vai para o Livro dos Médiuns, neste capítulo 11º, Allan Kardec ele vem trazendo que este tipo de comunicação apresenta alguns inconvenientes. Porque o que é que aconteceu no passado, quando começou a surgir esse fenômeno das mesas falantes, das mesas girantes? As comunicações se davam através de um toque ou 2 toques, sim ou não. Então, fazia uma pergunta. Aí, se fosse a resposta sim, o espírito daria um toque, se fosse não, daria 2 toques. E aí vem o que Kardec chama dos inconvenientes. Primeiro, a brevidade das respostas, ou é sim ou é não.
E para que você tivesse essa resposta, era preciso também ter uma elaboração do tipo de pergunta que permitisse trazer como resposta sim ou não. Ou seja, aquele que estava investigando, aquele que estava tendo contato com este tipo de comunicação, precisaria, né, para poder ter resposta àquilo que estava buscando, elaborar a pergunta de tal forma que pudesse ser respondida com um toque ou com 2 toques. Então, Kardec apresenta isso como sendo inconveniente desse tipo de comunicação. Então, como nós falamos, né, é um capítulo breve deste que é o capítulo 11º, e ele avança, né, trazendo mais 2 terminologias que também, muitas vezes, a gente confunde essas terminologias achando que essa escrita ela é a psicografia que a gente conhece, é a psicofonia, quando, na verdade, não é. Então, nós temos, né, no fenômeno da pneumatografia e pneumatofonia, ele, inclusive, coloca que é um fenômeno dos mais espetaculares. E aí nós vamos estar pensando na origem desta palavra. É uma palavra de origem grega, onde pneuma significa ar, grafia significa escrita. Então, ele resume esta terminologia como sendo a escrita produzida diretamente pelo espírito. E aí, quando nós imaginamos este fenômeno, inicialmente nós vamos estar nos questionando de que maneira o espírito ele pode estar escrevendo diretamente sobre um papel sem que tenha produzido a atividade do médium em si nessa produção escrita. E este fenômeno, de fato, ele, na primeira vez que se produziu, ele ocasionou dúvidas. De fato, se questionava se eram os espíritos que estavam fazendo aquele tipo de produção. Então, Allan Kardec, inclusive, aponta para esta dúvida, porque muitas pessoas, por interesses comerciais, poderiam estar forjando esse tipo de comunicação como se ele fosse verdadeiro sem ser, né? Ou do amor próprio, como ele chamava, como ele indicava. E aí ele traz que o fenômeno é também chamado da escrita direta, porque, de fato, a produção vai acontecer sem que o braço do médium, que é a psicografia, venha ter qualquer tipo de interferência. E Allan Kardec ele vem apresentar quais são os requisitos para este fenômeno. Nós já estudamos aqui anteriormente sobre o efeito físico. E a primeira coisa que nós colocamos neste tipo de comunicação é justamente que é uma comunicação que se processa através do efeito físico. Então, é claro que se produz com a presença, com a colaboração da energia animalizada para a produção do fenômeno, não significando necessariamente que tenha que estar naquele local específico onde está sendo feita a produção.
E aí, falando a respeito destes requisitos para produzir a escrita direta, Allan Kardec ele aponta como um dos requisitos a concentração. E aí vamos pensar que já abordamos a respeito disso anteriormente, inclusive quando fizemos uma abordagem a respeito da qualidade na prática mediúnica e da consciência mediúnica, da necessidade que nós temos de estarmos nos preparando para que no momento da atuação mediúnica, esta concentração, ou seja, a presença do médium, possa direcionar para o trabalho ao qual ele se coloca à disposição. E aí Allan Kardec vem dizer que é óbvio que acontece uma evocação do espírito. O espírito não vai chegar em um ambiente e, sem que haja uma necessidade, sem que haja, como ele usa a própria palavra evocação, que seja chamado o espírito para poder trazer aquele tipo de mensagem. Então, como é uma mediunidade de efeitos físicos, como é uma faculdade aonde o médium vai fazer a doação deste fluido animalizado para a produção do fenômeno, é necessário que se chame o espírito para que haja essa produção. Aí nós vamos dizer que isso também é algo que acontecia lá atrás. Não é a nossa realidade. Nós não fazemos evocação de espíritos. É claro que quando nós nos dispomos à reunião mediúnica, ao trabalho mediúnico, tem todo um preparatório com a leitura, com a prece, que nos faz direcionar o apelo para a presença daqueles que estão na direção e que estarão canalizando para o trabalho justamente aqueles espíritos que têm necessidade do contato com o médium para a produção do choque anímico, mas nós não vamos, por exemplo, estar em nossa prece pedindo, por exemplo, a presença de espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, como Manuel Filomeno de Miranda, como a benfeitora Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues. Então, nós não fazemos este tipo de evocação. Evocação existia bastante neste momento de codificação da doutrina espírita, desses estudos que Allan Kardec fazia, porque era necessário, inclusive, para poder tratar de temas. Aí vamos ver, por exemplo, em relação à quantidade de espíritos que foram convidados para fazer parte dessa codificação. E o quanto Allan Kardec, que recebia diferentes mensagens, teve todo este preparo para organizar as mensagens conforme a sequência lógica que ele próprio estabeleceu. Então, só para poder chamar a atenção em relação à questão da evocação. E aí vem a prece, outro requisito para a produção deste fenômeno da escrita direta, da ação do espírito diretamente no papel, sem que o médium esteja na produção da escrita, ou seja, vai ter um papel, vai ter um lápis, e o espírito, com este fluido animalizado que ele vai recolher, será capaz de produzir este fenômeno. E temos, neste capítulo 12, também
é apenas uma página que Allan Kardec dedica, uma página e mais um trechinho da outra, menos da metade de outra folha, ele trata deste assunto. Então, ele veio dizer, né, que a pneumatofonia é justamente a produção, assim como na pneumatografia, os espíritos eles produziam esta escrita diretamente, sem a ação direta do médium, o mesmo se dá com a pneumatofonia, que é a produção do som pelo espírito, sem que o médium venha trazer esta articulação da palavra. Então, o espírito vai falar e esses sons eles serão produzidos e ouvidos por nós naquele ambiente. Muitas vezes a gente pode até estar achando que dormindo nós estamos ouvindo sons e quando estamos despertos nós não conseguimos estar ouvindo esses sons. E aí Allan Kardec ele vem apresentando, né, que os sons espíritas, os pneumatofônicos, eles se produzem de duas maneiras. É uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo. E aí vamos perguntar: em algum momento nós já tivemos esta impressão, esta sensação de que uma voz interior nos falava? Então, isso Allan Kardec atribuía à pneumatofonia. E sons exteriores e que são nitidamente articulados. Mas também, com relação aos sons, Allan Kardec coloca que, além de ouvir a palavra articulada, né, que é como se ele quisesse, o espírito quisesse falar algo para nós, há também, né, a produção de sons, portas que se batem, né, os próprios ruídos que nós não sabemos, inclusive, identificar. É o som da natureza ou é uma produção do próprio espírito? Então, a pneumatofonia, junto com a pneumatografia, fez parte deste capítulo 12, também um capítulo bastante curto, né? Onde Allan Kardec ele trouxe este conhecimento, são de fato 2,5 páginas, que ele dedica ao estudo da pneumatografia, ou ele ainda coloca no título, né, ou escrita direta, e da pneumatofonia. E aí vem, né, o capítulo 13, onde Allan Kardec, ele mais adiante vai fazer um estudo da psicografia, mas aqui nós encontramos, inclusive, neste capítulo, esta distinção da escrita que inicialmente acontecia com o lápis que era preso numa cesta, que era preso numa prancheta, e que, de fato, o médium, ele, na produção da psicografia de forma indireta, como Allan Kardec classifica, ele apresenta de duas formas essa psicografia indireta e a direta. Então, na indireta, o que é que vai acontecer? O médium, por exemplo, quando era colocado o lápis que era preso a uma cesta, o médium ele não ia produzir a escrita, mas ele tocava na cesta e neste toque havia a produção da escrita. E aqui nós trouxemos até para poder destacar em vermelho que estas colocações foram feitas por Allan Kardec na Revista Espírita. Ele distingue em O Livro dos Médiuns, mas na Revista Espírita ele coloca, né, sendo a psicografia indireta, essa que acontece
através de cestas ou pranchetas que tenham lápis. Foi o primeiro meio, então ele faz esse destaque que, inicialmente, a produção escrita se dava desta maneira, sem a ação direta do médium, e a força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, que se torna um apêndice da mão, imprimindo-lhe o movimento necessário para traçar os caracteres. Sabemos, inclusive, que isso também aconteceu na época dos estudos de Allan Kardec. E evoluiu também a psicografia para se tornar a psicografia direta ou manual, que geralmente são mais extensas, às vezes clara e legível. Outras só decifrável por quem a escreveu. Por que a dificuldade de decifrar essa escrita? Aí vamos falar da rapidez. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um médium fazendo a psicografia. É uma coisa que acontece muito rápida. Então, vamos pensar, quando nós escrevemos rapidamente, a nossa letra, ela não se apresenta nesse formato, nesse cunho normal que nós temos. Então, ela vai ficar, né, de uma maneira mais ilegível. Então, esse é um dos fatores que se apresentam para a não identificação tão clara daquilo que está escrito. Aí eu quero, inclusive, trazer uma experiência que eu já tive lá, quando eu era adolescente, de ter a oportunidade de pegar mensagens psicografadas pelo nosso tio Divaldo e datilografar. Então, eu tive essa experiência do que está falando aqui, do que Allan Kardec escreveu na Revista Espírita, da dificuldade de compreensão do que estava escrito. Não é por conta da letra do médium, é justamente por conta do momento da produção do fenômeno, onde a rapidez com que se produz essa escrita faz com que esta letra, algumas palavras, a gente não consegue de fato decifrar. E aí, o que é que acontecia comigo quando eu pegava a mensagem para poder datilografar? Isso, coisa lá do tempo de datilografia, que hoje nós fazemos a digitação, né? Então, é essa digitação que nós precisamos, que nós atualizamos, mas que é a mesma coisa, só difere da máquina. Antes era a máquina de datilografia, hoje a gente tem um computador para poder fazer isso. Aí o que é que acontecia? Uma palavra, duas palavras que eu não compreendia, eu fazia um destaque, colocando qual tinha sido a minha compreensão e que muitas vezes não era de fato aquela palavra que eu entendia que ela era. E aí nós temos, né, na psicografia direta, que o médium, sob influência do espírito, ele move maquinalmente o braço e a mão para poder escrever. É aquilo que nós falamos, né? Ele vai se utilizar, o espírito se utiliza desta parte para a produção escrita. E aí, durante o fenômeno, o médium sabe o que está escrevendo, ele não sabe. Allan Kardec fala desta consciência, de ter consciência do que está sendo escrito, ou ele ficar inconsciente durante o transe mediúnico e o espírito vai, né, traduzindo o seu pensamento através daquela escrita. Allan Kardec ainda coloca que a mediunidade, né, é o tipo mais simples, mais fácil e cômodo. E aí nós nos recordamos, né, de muitas mensagens destes médiuns que são psicógrafos, mensagens que são longas,
mensagens que talvez no movimento da escrita tenha produzido 20 páginas, 30 páginas, termina sendo cansativo este exercício. Então, eu fiquei a refletir que comodidade foi essa que Allan Kardec atribuiu a este tipo de mediunidade. E ele também fala que nenhum preparativo exige, que aí nós vamos estar refletindo que para qualquer exercício da mediunidade, nós de fato precisamos, né, de preparo, nós precisamos de nos colocar aptos para o exercício daquele trabalho. Lembrando que todos que começaram com a psicografia, inicialmente, as mensagens, essa produção escrita, passou por um processo de exercício. Nenhum médium ele começa na escrita com mensagens lógicas, com mensagens claras. Inclusive, a própria faculdade ela vai se desenvolvendo na medida que o médium ele se coloca no exercício deste tipo de faculdade. E aí nós fizemos, né? Nós elegemos 3 médiuns mais conhecidos para que a gente possa trazer um pouco a respeito deste exercício da mediunidade de psicografia. Então, nosso querido tio Di, né, segundo consta, ele iniciou na psicografia 2 anos após a fundação do Centro Espírita Caminho da Redenção. O centro foi fundado em 1947 e em 1949 ele começou a psicografia. Nós sabemos que a vidência, desde os 4 anos, ele já se comunicava com o índio Jaguaraçu, né? Mas na produção da escrita, isso veio acontecer no ano de 1949. E é interessante que ele passou anos fazendo, participando desta psicografia, e chegou um determinado momento que ele juntava, né? Geralmente o médium, quando psicografa, ele assina o nome do espírito que trouxe a mensagem, bem como a data, dia, mês e ano daquela mensagem. E aí tio Divaldo ele foi juntando todas essas mensagens que ele ia psicografando ao longo das reuniões mediúnicas ou no seu próprio gabinete, e chegou um tempo que o espírito ficou redundante, né? Então o espírito disse que ele deveria queimar todas aquelas mensagens que serviram para ele de exercício para que ele pudesse consolidar melhor aquela faculdade mediúnica. E é claro que ouvir que durante todo aquele tempo de sua dedicação, do exercício da sua faculdade, seria jogado para fora, causa um impacto, né? Ou seja, tudo aquilo não serviu de nada, e aí vem o espírito dizendo, claro que serviu. Você estava se exercitando para poder melhor trazer estas mensagens. E, de fato, as mensagens são queimadas e temos, em média, hoje, a produção de 250 livros psicografados pelo nosso tio Divaldo. Todos os direitos autorais eles são destinados, mais particularmente, à obra social do centro, que é Mansão do Caminho, onde a venda de todos esses livros vai ser revestida para a instituição. Mas outras obras sociais, alguns desses livros também têm os seus direitos autorais destinados a estas obras. E aí
nós queríamos, né, trazer para vocês, não sei se já ouviram falar deste livro novo, Vida Plena. É um livro que saiu agora, né, este ano, 2021, e neste livro tem uma mensagem que é intitulada O Porvir. É uma mensagem que nos traz tantas reflexões no decorrer do desenvolvimento desta mensagem, onde a benfeitora Joana de Ângeles, ela traz, eu vim buscar aqui, que é o capítulo 24, né? Na página 163. Então, ela vem falando daquilo que é o porvir. E quase no final, né, deste capítulo, lembrando que nos livros que são psicografados pelo espírito Joana de Ângeles, ela sempre faz um destaque, em sua maioria, ela destaca em 3 partes a mensagem. Então, é uma parte inicial, que aí vem aquele asteriscozinho que separa. Aí, nessa parte inicial, ela traz uma abordagem do tema de uma maneira geral. Depois ela vem trazendo nessa segunda parte, associando à nossa vida, ao nosso cotidiano e ao próprio Jesus. E aí ela faz a finalização. Essa finalização da mensagem é justamente o desfecho para poder nos chamar a atenção de onde nós deveremos seguir. E essa mensagem, o porvir, nós trouxemos, de fato, o desfecho, aquele último asteriscozinho, e o que ela vem trazendo em relação a isso. Aí ela diz: não é por acaso que tomas conhecimento dos valores do Evangelho. Quem o lê jamais permanece como antes. Desse modo, prepara-te, porque o porvir que esperas já começou. O hoje é o ontem que já passou e o amanhã que virá. Então, veja o quanto a benfeitora ela nos chama para esses valores do Evangelho. Em toda a mensagem, ela faz um apanhado em relação à vida de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, o que Jesus espera de nós. Então, é o Evangelho em toda a sua inteireza. Destacando que o Espírito Joana de Ângeles, que se apresenta como um espírito amigo na codificação, ou seja, a benfeitora foi convidada por Allan Kardec para poder fazer parte da codificação. Então, ela tem 2 mensagens no Evangelho. Uma delas é a paciência, que nós recomendamos a leitura, que está no capítulo 9, item 7. Capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mas o nosso tio Di, ele também tem, né, não somente o espírito Joana de Ângeles, mas outros espíritos que, por intermédio dele, psicografa outras mensagens de uma outra abordagem. Lembramos que o primeiro livro que ele psicografou foi o Messes de Amor, através da benfeitora Joana de Ângeles, e o segundo livro foi Filigranas de Luz. E aí nós temos, né, dentre outros espíritos que se destacam nesta psicografia, Amélia Rodrigues, Bezerra de Menezes, Marco Prisco, Rabindranath Tagore, Simba é o filme. Então, não é somente um espírito que se destaca na psicografia. É claro que um está mais próximo, é aquele que vai se apresentar mais vezes. Mas nós sabemos, por exemplo, que Manuel Filomeno de Miranda, espírito, também já trouxe diversos títulos através do nosso tio Divaldo.
livros que se destacam na área da mediunidade, o tema que nós estamos estudando aqui. Aí temos um outro médium, né? Chico Xavier, muito querido também de todos nós, sabemos que já desencarnado, mas que teve uma produção escrita muito superior em termos de quantidade, justamente porque ele esteve mais recluso à sua cidade, não viajava tanto, e que, de fato, pôde se dedicar a essa produção. Quando foi que ele começou a psicografia? Então, há relato que a data foi em 8 de julho de 1927, e aí nós vamos destacar que foi o ano de nascimento do nosso tio Divaldo, né? A 5 de maio de 1927. Chico Xavier tinha 17 anos quando, pela primeira vez, ele psicografa, e há o relato de que a sua primeira mensagem, essa mensagem teve 17 folhas preenchidas rapidamente. Ele psicografou em torno de 459 livros, né? Há destaque de que em um único ano ele conseguiu psicografar 14 livros, e aí vamos pensar da dedicação do médium, de quantas horas ele se dedica para este trabalho. Aí, voltando à questão da psicografia do nosso tio Divaldo, com todas essas atividades, viagens, né? Qual era o horário que ficava para este trabalho? Geralmente psicografava durante a madrugada. E aí nós vamos lembrar daquilo que Allan Kardec colocou: não exige muito. Como que não exige, né? Que tipo de exigência é essa? Onde a pessoa, né, ela, para produzir 14 títulos de livros em um ano, foi um trabalho muito intenso, porque nós sabemos que, em sua maioria, os livros de Chico Xavier são livros que têm muitas páginas. Os romances, por exemplo, né? A série Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Paulo Estevam, em torno de 500 páginas. 400, 500 páginas. Então, livros volumosos que requer muita dedicação para este trabalho. Sim, é algo que eu esqueci de falar lá no tio Divaldo, porque eu coloquei aqui e aí lembrei. Vários idiomas aconteceu lá, como também com Chico Xavier. Alemão, inglês, espanhol, ou seja, vários idiomas. E destacando tanto para Chico quanto para tio Divaldo, que livros também foram publicados em braille. Aí nós destacamos de Chico Xavier este livro, deixa eu ver aqui, pronto, né? É um livro que reuniu mensagens, foi publicado este ano, foi publicado agora pela FEB, 12 livros, né? Esses livros, se vocês observarem aqui como está a capa é uma foto de Chico Xavier, né? Uma foto dele mais jovem, um livro que tem poucas mensagens, mas que foram pensados exatamente para relembrar essa trajetória e com mensagens curtas que pudessem estar promovendo esta reflexão que se faz necessária para o nosso amadurecimento, para a nossa transformação moral. E aí, neste livro, que é intitulado Recados no Além, nós destacamos a mensagem que é intitulada Repouso Demais. A mensagem é somente isso, mas olha o que ela traz. Quase sempre, aqueles que insistem contigo para que repouses, além do necessário,
desejam simplesmente instalar-te na inutilidade, onde se inicia o processo da morte. Veja só, quantos de nós, muitas vezes, não precisa que ninguém diga que a gente precisa repousar, mas nós nos colocamos muito nessa posição de estarmos descansando e repousando demais. E o que é que Emmanuel traz como algo importante à nossa reflexão nesta mensagem? Que o repouso ele vai promover, né, a instalação em nós da inutilidade, onde se inicia o processo da morte. Vamos pensar nesta dádiva que o nosso Pai oferece a cada um de nós com a existência. Uma existência que tem um tempo limitado, porque nós temos mais ou menos este planejamento do nosso tempo de vida. E que aí, nós não utilizando adequadamente esse tempo no repouso, na inutilidade, nós estamos nos aproximando desta morte em vida, porque não estamos aproveitando o quanto deveríamos desta oportunidade, deste corpo que nos é instrumento para o nosso processo de crescimento. Então, a mensagem que se apresenta em um parágrafo, mas que vem dizer para nós o quanto é importante estarmos na atividade. Nesse momento que estamos aqui, deixando as nossas atividades habituais para nos dedicarmos a um estudo, é um momento que nós estamos em atividade, porque o próprio estudo ele vai promover em nós mudanças que se fazem necessárias no nosso processo. Porque certamente quando nós começamos um estudo, nós não saímos dele as mesmas pessoas. Porque ainda que não haja a transformação que se espera, algo já modifica em nós quando passamos a refletir nesses conteúdos que são apresentados para nós e o quanto estas informações são relevantes para a nossa transformação. E aí nós chegamos a um outro grande médium da atualidade, o nosso querido amigo, né, Raul Teixeira, cujo resultado das obras psicografadas elas são direcionadas ao Remanso Fraterno, que é a instituição que acolhe crianças que passam o dia desde o jardim até a fase do ensino fundamental 1. Recebem os livros, recebem o fardamento, tem assistência de profissionais. Então, nada para estes médios, porque o próprio Chico Xavier também, né, é tudo destinado à assistência às pessoas sem condições, né? E o Raul, nesse Remanso Fraterno, que passou por muitas dificuldades, inclusive quando, em 2012, em viagem para os Estados Unidos, ele teve um AVC e até hoje ele está em processo de recuperação, né, por conta desse episódio, deste evento que modificou muito a sua trajetória. Ele também, nós, agora que lembramos com relação aos diversos espíritos, que Francisco Cândido Xavier, assim como Divaldo tem em Joana de Ângeles o espírito que mais traz as comunicações através da psicografia, em Chico Xavier nós temos Emmanuel, mas também uma outra
série de espíritos que se comunicaram através da psicografia por seu intermédio. Humberto de Campos, Irmão X com a mesma identidade do espírito, ou seja, diversos também se aproximaram dele e produziram essas comunicações. E o mesmo com Raul Teixeira. Camilo é o espírito que se destaca, né, na sua produção escrita. Nós temos a informação de 37 livros, mas, na verdade, salvo engano, são 36, e um livro que foi a produção com Cristiane Beira, né? E destacamos do livro de Raul Teixeira, este livro aqui, né? Deixa eu botar aqui para que vocês possam ver. Educação e Vivências, pelo Espírito Camilo, né? E ele traz nesta mensagem, que é intitulada Ressentimentos, eu destaquei esta mensagem porque, às vezes, nós somos tomadas por este ressentimento. Um ressentimento que surge em virtude de alguém que nos trouxe, nos deixou com esta mágoa, com a palavra mesmo, ressentimento. E aí ele coloca neste livro, Educação e Vivências, nesta mensagem titulada Ressentimentos, educa-te para a maturidade, que nada, nem ninguém, possa tirar-te do equilíbrio indispensável das tuas energias psíquicas. Esforça-te e não te ressintas. E se perceberes que é forte o teu impulso para magoar-te com as coisas que vêm dos outros sobre ti, detente e ora, pois possivelmente estejas absorvendo venenosas induções de qualquer adversário da tua paz. Ou seja, se nós queremos estar em paz, nós não podemos guardar ressentimentos. Se porventura alguém foi o responsável por nos ocasionar algum tipo de dissabor, olhemos este nosso irmão como necessitado da nossa compreensão. E se nós estamos passando por aquela experiência, isso significa que ela não vem do acaso, que é necessário passarmos por este tipo de dissabor para aprendermos em algum aspecto ou valorizarmos algo que não soubemos fazer antes. Mas ele deixa aqui bem claro que é necessário o nosso esforço, porque não é fácil. Cada um que passou por uma situação dessa que nós estamos apontando sabe o quanto é difícil se libertar. Mas na mensagem, Camilo nos diz a respeito do esforço para não estar revivendo aquele momento, para que nós possamos, inclusive, estar em equilíbrio. Porque se ficamos indo e voltando neste movimento da ocorrência, nós não vamos encontrar a paz. E não podemos deixar que esta condição seja mais forte do que nós somos. Então, nós fizemos o destaque destes 3 médiuns que trouxeram e ainda trazem as comunicações através da psicografia, para que nós possamos aproveitar mais estas mensagens, porque os espíritos estão a todo instante mostrando para nós
a realidade do mundo espiritual e o como nós precisamos nos dirigir para alcançarmos a plenitude, que é a nossa meta, com a vontade, com o desejo, com a perseverança em nosso processo de mudança. Foi por isso que nós fizemos o destaque para podermos encerrar. Não poderia deixar de trazer o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, né? Neste livro que a todo instante eu estou não somente trazendo referência de Manuel Filomeno de Miranda Espírito, mas desse próprio livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, quando ele coloca, né, que todo o empenho pela transformação moral deve ser investido sem limite, a fim de que, desperto desde hoje, o espírito se liberte do veículo físico liberado, como alguém que se desincumbiu do dever e superou os limites provacionais. O que Filomeno diz para nós? Aquilo que Allan Kardec falou há quase 2 séculos atrás. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende na sua transformação moral e no combate às más inclinações. Então, é nesta perspectiva que nós, com todas essas informações, que na atualidade nós temos a oportunidade de receber essas mensagens que se apresentam através das próprias mensagens em papel, em folha de papel, ou nos livros que são produzidos por estes médios através de espíritos, digamos, espíritos elevados, que trazem essas mensagens reflexivas e que devem promover em nós este desejo de mudança. Então, Allan Kardec, quando ele trata nesse capítulo 13º da psicografia, que também é um capítulo bem curtinho, é 2 páginas, né? Frente e verso, sendo que a última página passa um pouquinho da metade. Então, ele vem falando, né, de como acontecia lá atrás, mas que, de fato, nós evoluímos para que, nesta produção direta, com tudo que nós estamos a vivenciar, inclusive na atualidade, que com a pandemia, o próprio Manuel Filomeno de Miranda, ele nos ofertou a magnífica obra No Rumo do Mundo de Regeneração, que nós precisamos também nos dedicar a esta leitura até para compreender melhor este momento de pandemia que nós estamos vivendo, mas mostrando ali mensagens onde a espiritualidade está o tempo inteiro a investir para que sejamos bem-sucedidos, para que possamos buscar essa transformação moral para melhor, mas mostrando, acima de tudo, que depende de nós sermos influenciados positivamente ou negativamente pelos espíritos. Então, Marisa, estas são as nossas colocações, né, a respeito desses 3 capítulos, né, bem curtinhos. Maravilha, mas também, minha filha, você abordou assim, só não entende quem não quer, né? E é bom porque a pessoa que é novo na mediunidade vai ver essa evolução para a psicografia como ela é feita, né? Já há algum Sim, tempo.
E como houve avanço, né? Como estamos, assim, graças a Deus, avançando cada vez mais nas comunicações, os médios também mais dedicados ao estudo. Então, tudo isso gera um equilíbrio melhor na reunião mediúnica, né? Todos aproveitam bastante. Nós já tivemos, inclusive, experiência na reunião mediúnica de outros médiuns que começaram com o exercício da psicografia, sentindo que o braço tinha vontade de escrever e que colocava o papel, colocava a caneta e durante muito tempo continuava sentindo e não escrevia nada. E depois, né, foi que começou essa produção. Então, quando a gente vê, Marisa, Chico Xavier com 17 anos, Imagina. século passado, né? Que não tinha essa facilidade. Inclusive, hoje, as pessoas são, em termos de estudo, são muito mais avançadas do que no tempo dele, né? Do que ele conseguiu cursar em termos de escola. Ah, é. Né? Até do próprio estudo espírita, ele foi, né, ele já veio pronto para isso, para poder deixar esse legado, ele, Divaldo, Raul, e outros, né, deixarem esse legado de livros para que a gente pudesse hoje, Ave Maria, estudar bastante. Realmente foram assim os escolhidos, graças a Deus, né? E quando eu trouxe na abordagem inicial desse texto da Revista Espírita, ali eu fiquei, né, tentando voltar a este mundo de Allan Kardec. Né? E tem coisas que ele traz para o Livro dos Médiuns que se aproximam, mas que também são diferentes. Então, houve toda uma produção organizada, né? Muito bem estudada. E como é que eu vou botar isso numa sequência de O Livro dos Médiuns? E aí a gente vê as comunicações, né? Nessa natureza das comunicações. O que nós falamos da tipologia. Por que hoje ter esse tipo de comunicação? Quando nós já avançamos, não tem mais necessidade, né, Maria? E aí eu acredito que quando a gente vier mais adiante em outras experiências, a gente vai olhar, vixe, psicografia, que coisa mais atrasada. Agora é teclando.